Boa noite, está no ar mais um episódio de Além da Faixa, um programa que inspira você que é ou já foi modelo e busca algo depois da coroação. O mundo de Misses é sem dúvida encantador, é um universo de elegância, dedicação e superação, mas ser Miss vai muito além das passarelas, das coroas e das faixas. A verdadeira beleza de uma Miss está em seu propósito, naquilo que ela faz com o título que carrega, porque mais do que representar a beleza, uma Miss deve representar valores, empatia e transformação. E é sobre isso que o Além da Faixa fala hoje, sobre o poder de ir além do visual e transformar a influência em atitude. Quando uma Miss se envolve em projetos sociais, ela amplia seu brilho, ilumina vidas, inspira mudanças e mostra que a verdadeira realeza está em servir, acolher e atribuir com o mundo ao seu redor. No programa de hoje, vamos conhecer um projeto que está nascendo e promete trazer muito aprendizado e consciência, o projeto Meliponicultores, que trabalha com a criação e preservação das abelhas sem ferrão, fundamentais para o equilíbrio ambiental e sustentabilidade do planeta. Para falar sobre esse tema tão inspirador, recebemos com alegria Naim Luiz de Freitas, pedagogo especialista em métodos e técnicas de ensino, neuropsicopedagogo, professor nas prefeituras de Goiânia e Goianira, atuando na EJA e no 4º ano, e também meliponicultor por paixão. Hoje ele vem nos mostrar que ensinar e cuidar andam lado a lado e que até as menores criaturas, como as abelhas, podem gerar grandes transformações no mundo. Seja muito bem-vindo, Naim Freitas, ao nosso programa. Boa noite, Caíme. É um prazer estar aqui. Obrigado pela recepção. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Sim, eu vim falar sobre abelhas, que é uma questão muito bonita de se trabalhar, de se conhecer. E estamos aqui para responder as perguntas. E Naim, o que são as abelhas sem ferrão? As abelhas sem ferrão, elas são as abelhas nativas do Brasil. Todo o país tem suas abelhas nativas. E elas são sem ferrão porque ao longo dos tempos elas perderam o ferrão ou não usaram, atrofiaram e aí elas têm algumas mandíbulas que às vezes beliscam, mas não ofendem a gente. E as abelhas são a maioria das abelhas que temos aqui no Brasil. A abelha com ferrão, ela veio em 1842, através dos padres jesuítas, para se fazer cera. E aí, a partir de então, elas foram se difundindo. Em 1956, mais ou menos, um cientista brasileiro chamado Warwick Kerr, ele era de Ribeirão Preto, da USP, e depois foi para o Nordeste desenvolver esse trabalho de meliponicultura. Os meliponinhos, eles são diferentes das abelhas com ferrão. Essas abelhas com ferrão, depois de um certo tempo, de 1842 para cá, receberam a influência de abelhas africanas e se tornaram um pouco mais agressivas e mais produtoras de mel. E aí, como elas são de fora, a gente chama de exóticas, são abelhas não silvestres, porque são exóticas, e as que as pessoas mais conhecem, por isso o medo das abelhas com ferrão. As abelhas nativas brasileiras, elas têm mais ou menos 1.600 espécies. E dessas espécies, as abelhas sem ferrão são mais ou menos 230, um pouco mais. Então as abelhas sem ferrão, elas têm a sua morfologia um pouco diferenciada das abelhas com ferrão, que elas são da família Meliponinis e tem as trigonas também, as meliponas e as trigonas. Então, muitas vezes você está na cidade, vê um tubinho de cera, são as abelhas sem ferrão, que produzem mel sem ferroar. E todas as abelhas em si fazem mel? Não, a grande maioria das 1.600 espécies são abelhas solitárias. Elas produzem mel só o suficiente para suas crias. Solitárias porque ela não vive em grandes colmeias. Ela faz um ninho com os seus potes de mel, de pólen, suas resinas e os seus favos de cria. E algumas delas têm ferrão, das solitárias. E nem todas produzem mel. As meliponas, sim, né? As trigonas, sim, e essa apis com ferrão, sim.
E por que que as abelhas são tão importantes para o planeta? Elas são fundamentais. 70% da polinização das plantas são feitas pelas abelhas. Você tem polinizadores que são pássaros, morcegos, borboletas, e alguns outros insetos, mas as abelhas são as principais polinizadoras. O que é a polinização? É quando o pólen entra no pistilo das flores e aí ela fecunda e vai gerar os frutos. E aí você tem plantações que dependem muito das abelhas para se polinizar. A polinização, o pólen, digamos que é o cometa masculino das plantas, ele vai pelo ar. Tanto é que a gente tem alergia porque tem muito pólen, respira, mas nem sempre ele entra nos lugares certos nas flores. Então, quando a abelha vai colher uma flor, vai colher o néctar de uma flor, ele tem aquelas patinhas traseiras, tem um tipo de um velcro, tem curbículas, e às vezes ela pega também com a própria boca. E aí, quando ela vai lá pegar o néctar das flores, ela deixa polinizando de uma maneira maior. Então, a polinização das abelhas ela é fundamental para a produtividade agrícola, vegetal no planeta, porque ela difunde, né? Esse néctar que elas coletam, né, é usado para fazer o mel delas? Sim, o processo é simples. Não é simples, é simples de entender. Elas colhem o néctar, levam para a colmeia, ali ela vai desidratando esse néctar, que ele tem uma glicose, um certo tipo de açúcar, né? E ela vai desidratando e tem as enzimas dela mesmo, das papilas degustativas dela, e ela vai engrossando e se torna um nutriente cheio de minerais, de vários elementos químicos que vão enriquecer esse produto, que serve de alimento para as outras abelhas. Então a gente às vezes usa a reserva dela, né, para se alimentar também, mas ela é mais para as abelhas. O mel, ele é a parte energética das abelhas. E o pólen, elas também armazenam, que é a parte proteica, a proteína para dar força. Então você tem energético e proteico através dessa alimentação dela nas flores. Legal. E o que aconteceria se as abelhas desaparecessem? Há um grande desequilíbrio ambiental, né? Porque a gente não pode entender a natureza só de planta ou só de abelha. É um ecossistema, é um conjunto muito importante para a humanidade e todo o planeta continuar vivendo. Sem a polinização A delas, polinização das abelhas em si acabariam apodrecendo as plantas? diminuiria a alimentação no planeta drasticamente. Haveria um grande desequilíbrio na produtividade. Porque, por exemplo, o maracujá tem a mamangava, que é uma abelha solitária grandona, muita gente já conhece. Ela vai lá, faz aquele barulhão, vai de uma flor em flor, ela poliniza. O ser humano pode pegar com a mão, assim, polinizando as flores fêmeas e gera, mas dá um imenso trabalho. Agora, flores menores ou várias espécies florais da flora, elas precisam das abelhas especificamente. E é assim, flor pequenininha, abelha pequenininha. Flor maior, elas têm uma natureza assim, cada abelha tem uma funçãozinha ali. E como que as abelhas comunicam entre si? Ela tem o cheiro, o feromônio. A rainha geralmente dá o tom da colmeia, ela dá as ordens ali, ela organiza. Quem faz tudo por ela depende muito das outras abelhas, das operárias, né, das faxineiras e tudo, mas E as abelhas que vêm de fora, elas se comunicam através de vibração, do cheiro, né, do comportamento. Então esse cheiro ajuda, tipo, se a abelha acabar se perdendo da colmeia dela? Isso. O cheiro é peculiar, cada colmeia tem seu cheiro, e às vezes tem colmeia lado a lado, elas vão diretamente na sua, por causa do feromônio e do cheiro delas. Então a comunicação é por vibração, por movimentos e também o cheiro. E o que as abelhas comem? Pólen, elas colhem o próprio néctar, o pólen, foi dito, né? Energético, o néctar tem energia, que é o açúcar,
né, que é a glicose, e a proteína vem do pólen. E tem as resinas, que elas conseguem calafetar em volta, que tem o própolis, né? Tem o cerume, a cera, não é um alimento, mas é a parte da proteção da colmeia. Mas basicamente é néctar, né? E tem alguns elementos. O alimento principal dela é o néctar. Néctar é proteína, e o pólen, que é a proteína, gerador de proteína. Quanto tempo vive uma abelha? A rainha de 2 a 4 anos, depende do pasto, da alimentação. Né? Depende ali depende do ela... ecossistema, né? Do clima e tudo. Agora, uma abelha comum, ela vive algumas semanas, ela vive muito pouco. Assim, muito pouquinho. Um mês. Se tiver com muita dificuldade, ela estica a vidinha dela para quase 2 meses, mas nunca vive muito. E como que as abelhas sabem onde encontrar as flores delas, assim? O olho dela tem vários olhos, né? Então ela vai pela cor, pela cor, pelo odor. Ela meio que já conhece o ela odor tem um de instinto, certas. E ela sabe o que é bom para ela. Ela só não sabe detectar veneno, né? Agrotóxico, complicado. Por que o mel tem cores, sabores diferentes? Depende da florada, das flores, das resinas, das árvores, né? Aí você tem cor e sabor diferenciado. Depende muito da florada. A gente fala... Depende de qual flor ali ela colheu o néctar dela. A gente fala do pasto meliponícola, né? Antigamente falava pasto apícola, mas a apícola vem de apis, que são as abelhas com ferrão. Então depende muito das flores que ela se alimenta, das resinas. Aí tem coisas saborosas, tem sabores, cheiros bem peculiares e são meles assim mais gosto suave, não é tão adocicado e é bem diferenciado. E o mel delas vence? Não, o mel da abelha, o da abelha apis já foi encontrado lá no Egito, nas pirâmides, mel cristalizado de 1.000, 2.000 anos atrás, continuou mel. Das abelhas sem ferrão, enquanto ela está no pote, ela fica conservada naturalmente. Quando tira, ela tem a tendência a fermentar. Aí vai depender do cruzamento, né? Do processo. Dos fungos, né? Dos decompositores ou não. Porque, geralmente ela tem uma substância que vai fazer ela conservar, mas dependendo de como ela é mais úmida, ela pode vir a sofrer uma modificação ao longo do tempo. Então, o mel da abelha com ferrão da apis, ela dura, não tem validade. A da abelha nativa, já foram encontrados os meles em colmeias bem antigas, muito doces, mas bem conservados, de 20 anos. Por exemplo, elas vão fazendo reserva e não consomem. Então, a gente entende que se ficar naquele invólucro ali do cerume durante um tempo, talvez também dure igual da apis. E o mel das abelhas sem ferrão é melhor para a saúde? Sim, elas têm mais substâncias que têm função antibiótica, né? O mel da jataí, por exemplo, antigamente se usava mais com poejo para bronquite, pneumonia, para criança que tem bronquite. E a maioria dos meles de abelhas sem ferrão elas são bem medicinais. Tem uma proteína, tem uma substância chamada inibina, que ela serve como antibiótico natural. Até para catarata as pessoas usam. No México tem uma senhora que criou ali, acho que ela colocava a destilado, ou soro, alguma coisa, e fez um colírio para catarata com o mel base como o mel da jataí. Né? Então, tem uma ciência bacana e além do sabor tem bastante elementos assim medicinais. Legal. E as abelhas, elas produzem outro produto além do mel e guardar ali o néctar? Sim. Ela produz cerume, que é um invólucro que tem em volta, tem a cera dos potes. A abelha
Apis, ela faz as colmeias assim, na vertical. E as meliponas é na horizontal. Então são os potinhos, embaixo são os discos de cria, Então os favos. aqueles favos de mel que a gente vê nas colmeias delas mesmo, são abelha o próprio... com ferrão, que é hexagonal, É. né? É da abelha com ferrão. É aquele símbolo principal que tem. Mas são o próprio mel delas, só que tipo em cera. Sim, elas fazem o invólucro do mel e colocam a cera, colocam o mel dentro dessa cera e fecham, né? Eles colocam um alvéolo, ela tampa e fica ali, para quando elas precisarem. E a abelha sem ferrão, ela faz o mel de maneira horizontal e você tem uma série de elementos ali dentro que faz parte do ecossistema da colmeia, que é o própolis, que é tirado tanto da apis quanto da abelha sem ferrão, que é uma resina. Interessante, a resina, toda árvore ela tem uma pelezinha. Fora aquelas do cerrado tem a casca grossa, né? Não tem aquelas árvores que tem uma pelezinha? E essa pelezinha já vem com uma substância natural para não dar fungos nas plantas. A abelha sabiamente vai lá, tira com as mandíbulazinhas dela ali e leva e vai calafetando os cantos da colmeia para não dar vírus, fungos, bactérias. Então você tem o mel, você pode consumir o pólen, que é mais rico que o pólen, que são 200 e poucas substâncias nutritivas, é a geleia real. Aí a geleia real ela é mais tirada da abelha com ferrão, porque ela é mais cara, ela é pouca, e os orientais usam muito, porque é um super alimento. Uma abelha é alimentada uma larva de abelha, a abelha rainha coloca o ovo ali, ela vai em 3 dias virar adulta por causa da geleia real, que é riquíssima em nutrientes. E tem o pólen, tem o própolis, que, né, tem o próprio mel, e é isso, é bem rico. E dá para usar o mel em receitas salgadas ali, agridoce? Sim, são saborosos. Os grandes chefes do restaurante, principalmente em São Paulo, Belo Horizonte, usam na culinária e são bem saborosos, bem diferenciados. Fala um prato pra gente que pode ser usado mel. Uma carne assada, uma carne cozida, né, um rosbife. Depende, tem... o mel ele não pode ser esquentado acima de 70 e poucos graus, que cria um ácidozinho ali, um tóxicozinho, HC, alguma coisa. Então, você põe depois que já estiver cozido, ele dá sabor a várias. Ele pode acabar virando tóxico se cozinhar. Uma toxicidade pequena, mas é tóxico. O mel não pode ser esquentado em alta temperatura. Por que o mel cristaliza? Porque ele, abaixo de certa temperatura, a glicose que tem nele, naturalmente ele cristaliza. Alguns meles, por exemplo, da abelha apis, dependendo da vegetação, da flor, de eucalipto, por exemplo, baixou de 17 graus, ele cristaliza. Os meles falsos, falso mel, eles colocam essências e tudo, e ele açucara, ele endurece e depois não volta ao normal. O cristalizar é comum no mel real mesmo, né? E na Europa as pessoas comem mel cristalizado, preferem passar no pão e tudo cristalizado. Aliás, no exterior o consumo de mel é muito maior que no Brasil. Então ele cristaliza sim por causa da temperatura. Por causa da temperatura mesmo. Ela vai cristalizar. Então, assim, não é recomendado colocar o mel na geladeira? Se ele estiver bem tampadinho, não precisa, né? Mas se cristalizar, você põe no banho-maria e volta normal. Volta normal. Eu tenho lá em casa, o meu é de apis, da abelha com ferrão, do cipó timbó. Ele é irmão do cipó uvas. O cipó uva dá um mel muito bom, transparente, pastoso, suave, não é um doce assim muito. E ele cristalizou. E aí quando eu preciso, eu ponho no sol ou banho-maria, aí ele passa meses de novo. Eu vou usando. Né? Tem um tanto bom. Então, tipo, se a pessoa gosta de cristalizado, ou
Normal, dá para comer o dos É dois. o mesmo mel, é o mesmo mel. A qualidade é a mesma, os elementos químicos, a nutrição. Quais plantas são boas para atrair as abelhas? As frutíferas, né? Você tem, sei lá, seriguela, a flor do caju, todas as plantas. Todo tipo de Todo, fruta. o cerrado é muito rico, né? Alguns meles que já ganharam campeonato de qualidade de mel são daqui de Goiás. Quem volta de Brasília, o pessoal de Brasília é o cerrado e tudo. Cerrado gera muito mel. Então toda planta que tem flor, ela gera algum tipo de mel. E é verdade que o veneno, os agrotóxicos que as lavouras usam em suas plantas mata muitas abelhas? Nossa, muito. A mortandade é grande, o impacto é muito grande. Está se fazendo vamos dizer assim, um combinado, né? Os governos têm muita dificuldade para isso, porque precisa produzir e o agrotóxico, para não ter prejuízo, precisa usar. É temeroso porque tem novos tipos, às vezes mais avançados, mas eles são altamente mortíferos para as abelhas. Então, quem cria abelha tem que ter um combinado, às vezes dá certo, de combinar com o dono da área do plantio para poder fechar as abelhas enquanto uns 2, 3 dias, que elas ficam bem na colmeia, tem alimento, tem tudo ali, porque a mortandade é grande. É um ponto bem delicado da cadeia produtiva. O papo tá muito bom, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta, então fiquem aí!